A gente vai ter duas pessoas que eu tenho o prazer de ter como convidados para esse palco. Primeiro, eu gostaria de convidar o Bruno Nardon para estar aqui com a gente. Bruno Nardon é o fundador de Gestão 4.0, tem um histórico bastante vasto aí de várias operações, de vários cenários. Muito prazer, Bruno, estar com você aqui, obrigado. E também a Marcela Rezende, que tem uma vivência bem diferente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Marcela vem para compartilhar e para complementar essa visão. Bom, nesse desafio de construir um conteúdo em que a gente fale efetivamente sobre alavancas, a gente tem vivido uma fase, um momento econômico, social, cultural, em que tudo é muito rápido, e é por isso o termo exponencial, quântico, a gente sempre vai ter mais um acelerador para esse processo. Ele tem se tornado cada vez mais frequente nos negócios, a gente fala de crescimento, a gente fala de aceleração, mas não necessariamente a gente está falando ao mesmo tempo de cultura e garantindo que a gente consiga ser efetivamente sustentável nesse processo, né? Esse crescimento exponencial, sem ser high performance, ele é só muito caro, ele é muito rápido e ele traz resultados pontuais, mas não resultados que possam ser, de fato, diluídos por essas companhias. Eu queria que vocês contassem brevemente um pouco do histórico de vocês. Imagino que muitos já os conhecem, mas talvez pelo histórico talvez mais recente, e porque parte do que a gente vai conversar tem a ver com como vocês começaram as carreiras e como vocês chegaram até aqui. Eu queria, primeiro, Mar, que você contasse um pouquinho da sua trajetória, brevemente, aí, como e o quanto você já viveu e já experimentou tudo isso que a gente vai conversar. Legal, bem, obrigada pelo convite, Lucas, boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui. Então, resumindo um pouco, tenho 20 anos de carreira trabalhando aí com marketing, branding, comecei minha carreira na L'Oréal, passei mais de 10 anos no L'Oréal, fiz metade no Brasil, metade fora, depois eu em Paris, no Headquarters, depois eu voltei para o Brasil, e aí fui trabalhar na Estée Lauder, que é uma empresa concorrente, trabalhando ali com a América Latina, era diretora de marketing para a América Latina, MAC, uma empresa de maquiagem. Depois eu fui para a Bacardi, diretora de marketing no Brasil, fiquei 1 ano. Depois eu fui para o México, assumi uma posição regional, fiquei 1 ano. E depois eu fui para Nova York, assumi uma posição global. Fiquei 3 anos nessa cadeira e aí foi no final de 2019, eu voltei para o Brasil com a Alpargatas. Fiquei na Alpargatas um tempo, cuidando de Osklen, Mizuno e Havaianas. E depois eu fui para Madeira, uma marca, uma empresa online, né, que nasceu no online, que vende móveis, tudo para decoração. E aí, trazendo um pouco dessa questão do crescimento exponencial, eu venho do mercado de multinacional, então passei a maior parte da minha vida no mercado de multinacional, onde os crescimentos eles são muito mais sustentáveis e a longo prazo, e migrei para uma startup onde efetivamente eu vivi um crescimento exponencial durante 2 anos, onde são mundos totalmente distintos, tem alavancas distintas e tem a maneira de fazer crescimento exponencial distinto. Então esse é um pouco da onde a minha carreira e como é que esse crescimento exponencial ou sustentável percorreu ali a minha carreira ao longo dos anos. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Nardon. Sou fundador, né? Minha primeira empresa, na verdade, segunda empresa, mas a primeira que deu certo foi a Canui, que é um e-commerce de roupa e artigos esportivos. A gente cresceu essa operação lá de zero, no fim de 2011, até a venda para a Dafit, no começo de 2015. Daí fiquei 2015 e 2016 no grupo Dafit. No começo de 2017, eu trouxe a Rappi aqui para o Brasil, fiz toda a expansão dela nos 2 primeiros anos. Daí saí do dia a dia de lá, junto com o Thales e com o Alfredo, a gente montou o G4 Educação, que é uma empresa onde a gente traz todos esses frameworks e metodologias que a gente aprendeu montando empresas de uma maneira rápida para o mundo tradicional. Então, hoje a gente ensina lá no G4, através de vários programas de formação, inclusive que a Marcela é mentora em alguns deles, né? A gente traz essas metodologias de como as startups e empresas que crescem rápido, como isso se aplica no dia a dia de empresas tradicionais. E contando super rápido, né, na Canui a gente teve um crescimento ali bem exponencial no começo.
junto com a Dafit, foi um pouco mais eficiente, né? A empresa, na época, dava prejuízo e a gente, quando foi comprado, a gente chegou com uma cabeça de arrumar e tornar aquele crescimento um pouco mais sustentável, então foi um pouco mais devagar. Já na RAP, de novo, foi um crescimento super exponencial, né? Começamos aqui no Brasil com 0 pessoas, comigo começando, chegamos a ter ali, depois de 2 anos, mais de 40 cidades operando, mais de 1.500 colaboradores na empresa e alguns milhões de pedidos por mês. Então, estou aí para, né, trazer um pouquinho desse conhecimento do que a gente passou e começo aqui, antes de você trazer as perguntas para a gente, falando que dificilmente a cabeça do ser humano, ou a nossa cabeça de empreendedor, de dono, de líder, ela é preparada para a gente entender como as coisas mudam tão rápido. E sempre, em todas as empresas que eu participei, a gente, né, os fundadores conseguiam sonhar, né, esse sonho maior de, putz, esse negócio vai ser grande um dia. E se vai ser grande, como que a gente tangibiliza isso e traz para a realidade e realiza o passo a passo para a gente conseguir chegar lá. Então, no G4, né, tem um pessoal aqui que trabalha lá, a Bruninha, Robert, o time aqui, um pessoal que está desde o começo com a gente. E eu sempre falei para a turma, falei, quando a gente tinha 7 pessoas no time, eu falei, cara, vocês não têm noção como esse negócio vai estar daqui 1 ano. Vocês não têm noção como vai estar daqui 2 anos. Vocês não têm noção como vai estar daqui 3, 4, 5. Isso é verdade, né? A gente saiu lá de 2019 com 5, 7 pessoas para hoje quase 350 pessoas, centenas de milhões de faturamento, dando lucro, né? Desde o D0. Então, estou aqui para compartilhar um pouquinho para vocês dessas histórias e o que a gente aprendeu no caminho. Maravilha. Acho que temos um conteúdo muito bom e de quem, de novo, viveu tudo isso. Então, acho que tá muito claro que a opinião dividida aqui é uma opinião de quem viveu essas experiências. Bom, quando a gente fala sobre crescimento exponencial na visão de negócios, geralmente a gente está falando de métricas e de gráficos que têm uma curva absurda, que em pouco tempo se provam ou criam mercados ou criam soluções para problemas que eventualmente eram endereçados de uma forma parcial por outras soluções. A gente está o tempo todo vivendo uma dinâmica de o próximo grande movimento, a próxima nova onda. Ao longo do evento, quase todo, a gente falou muito sobre as ondas na hora de construir produtos digitais, como tudo isso vem se alterando de um ano para o outro. Do último VTEX Day para cá, isso já é muito perceptível. E é natural que esse crescimento exponencial só possa acontecer nesta era muito por conta do quanto tecnologias pavimentam esse caminho, plataformas de conteúdo para acessar as pessoas permitam que a gente seja mais assertivo, que a gente possa fazer clusters mais específicos, ou seja, o momento é o momento mais propício para a gente conseguir fazer tudo isso que vocês já fizeram e já viveram. E aí, quando a gente pensa, né, de novo, na vivência de vocês, naquilo que vocês já experimentaram, no formato de empresa que vocês construíram ou ajudaram a construir, no formato de negócio, né? Quando você fala de uma L'Oréal, de uma Estée Lauder, tem um público, tem um posicionamento que é muito diferente do que a Canui se propunha a fazer, do que a RAP se propunha a fazer. Como para vocês, nestas empresas, de maneira, né, vivida, o crescimento ele acontecia com base no quê? Onde estava? Era na venda? Era em melhorar o produto? Era em ter mais produto? Quais são as foundations, né? Assim, o que permite que o crescimento aconteça nesses diferentes tipos de negócio? Porque a gente tem que pavimentar esse caminho. E como é que vocês viram esse caminho sendo pavimentado? Como eu mencionei, eu venho de... A maior parte da minha carreira eu fiz em multinacional. E na multinacional, eu não vivi esse crescimento exponencial. Eu não tive uma tecnologia que entrou no negócio e, de repente, transformou. Não foi algo muito rápido em curto período de tempo. O que aconteceu principalmente na indústria de beleza, que foi onde eu trabalhei a maior parte do tempo, e a indústria de bebida também, que são muito similares, o crescimento, ele vinha baseado, basicamente, em 3 pilares. O primeiro pilar era desenvolvimento de produto. Essas empresas, principalmente L'Oréal, investem muita grana em inovação, muita grana em desenvolver produto novo, muita grana em desenvolver molécula, descobrir qual vai ser o próximo colágeno, qual vai ser o próximo botox. Então tem muita... Isso também vale para a indústria de bebida. Qual vai ser o próximo líquido? Qual vai ser a próxima bebida que vai
explodir no mercado. Então, nessas empresas, a primeira alavanca de crescimento para esse crescimento sustentável é baseado em desenvolvimento de produto. E onde, efetivamente, a maior parte delas gastava a maior grana do investimento. Num segundo, expansão de mercado. Então, eles ganhavam crescimento expandindo o mercado. Então, identificando quais são as marcas do portfólio que têm determinados mercados e não tem outros e como é que a gente consegue expandir, colocando todas as marcas em todos os países onde a L'Oréal, a Estée Lauder, a Bacardi estava presente. Então, essa foi o segundo pilar de crescimento. E um terceiro pilar de crescimento para essas empresas foi através de aquisição. Ao longo dos anos que eu passei, elas cresceram muito adquirindo outras empresas, comprando outras empresas para complementar o portfólio e até mesmo adquirir expertise. Então, eu diria que esses 3 pilares foram os pilares muito importantes nas empresas de crescimento sustentável para conseguir crescer e evoluir ao longo dos anos. Já na Madeira, que é onde aí efetivamente eu vivi um crescimento exponencial, onde eu vi a coisa crescer muito rápido. O primeiro segredo, não sei se todos vocês conhecem a Madeira, uma plataforma que vende móveis, decoração, tudo para construção. Primeiro foi o modelo de negócio, que é um modelo de negócio totalmente asset light. Eles não têm estoque de nada. As lojas físicas são num formato de guide shop e a Madeira não tem estoque. Então, como é que funciona? A plataforma, ela vende o produto e quem entrega é um terceiro. Então, com isso, você faz movimento muito rápido. Então, você não tem que mobilizar nenhum ativo. Então, esse foi o primeiro segredo, a primeira alavanca de sucesso ali. Um segundo, tecnologia, né? Uma tecnologia que permitia você colocar cada vez mais produtos, mais portfólio, mais vendors e chegar a cada vez mais pessoas. E num terceiro, que foi a proposta de valor, um preço acessível. Que, né, eu imagino, se vocês já compraram, tiveram a oportunidade de comprar na Madeira, vocês já viram que o preço da Madeira é totalmente diferente do preço do restante da concorrência no mercado. E isso só foi possível porque, com o modelo de negócio de asset light, sem o ativo físico e com essa questão da tecnologia, eles conseguiram praticar margens menores e, consequentemente, repassar um valor menor para o consumidor. Então, eu diria que as alavancas, elas foram totalmente diferentes, porque um tinha, sim, um crescimento exponencial e outro um crescimento mais sustentável. Mas, sim, e é muito engraçado que eu vejo em outras empresas, eu sou investidora anjo, eu invisto em 5 startups hoje e sento no board e estou muito envolvida, sou mentora do G4, muito presente na vida de muitos empreendedores. E a maioria deles, as alavancas de crescimento dos negócios exponenciais é muito parecido com Madeira. É base em tecnologia, é base em resolver dor do cliente. Então, tem essa similaridade. Então, Nardon, antes de você responder, a gente viu e ouviu hoje, ao longo da manhã, vários cases de empresas globais. A gente teve Carrefour, Motorola e Electrolux contando exatamente esse cenário que você descreveu lá no começo da sua fala, Marcela, porque são marcas centenárias, algumas delas têm mais de 140 países onde ela existe como operação, e fazer isso, ser rápido e ser ágil neste cenário é um desafio gigantesco. Super. Então, ter o melhor produto, ser a referência naquilo que você faz é, de fato, a base para que isso seja possível em empresas desse tipo. Mas quando você vai lá para o empreendedor que está tentando resolver um problema que talvez as pessoas nem saibam que elas têm, porque quando a RAP chega no Brasil, né, Nardon, acho que é uma descoberta que as pessoas não imaginavam uma solução para um problema que elas já tinham, que podia ser feito por aquele caminho. Então, a gente inverte tanto a forma como esse negócio vai comunicar o que ele entrega, que de fato a gente está falando de maneiras de fazer essa construção que, pô, não são comparáveis de fato, né? Então a gente precisa ter, sim, que cada um dos negócios faça seu papel. Porque não adianta só a gente falar de crescimentos exponenciais e todo mundo mirar o canhão para essa visão e a gente deixar de fazer aquilo que é core, como sociedade até, né? Tem uma questão ainda maior que não é só vender, é suportar todo esse caminho. Acho que está muito em linha com o que a gente viu hoje também. Perfeito.
para mim, os principais pontos aqui são 4 pontos, né? Primeiro, entender muito bem a dor, a dúvida e o desejo do seu cliente. Então, quem que é o cliente que você atende? Qual que é o mercado que você está trabalhando? Qual que é o nicho que você quer atender? Entender a dor, dúvida e desejo desse cliente é a primeira coisa. Em cima disso, você vai conseguir segmentar bem para quem que você está atendendo, com quem que você está trabalhando. Uma vez que você entendeu isso, que é o primeiro ponto, é daí um pouco do que a Marcela falou. Qual que é o melhor produto, serviço ou solução para atender essa dor desse cliente? Todo mundo fala disso, né, que é o Product Market Fit, quando o seu produto encaixa com a dor do mercado, mas todo mundo esquece de falar de 2 outras coisas, que é como você faz a distribuição desse produto, qual que é o canal e o modelo que você chega para o seu cliente, que esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto é o seu modelo de negócio, que você bem trouxe, né? E quando você pega essas 4 coisas e alinha elas, você consegue ter um crescimento mais rápido e mais eficiente. E daí, Lucas, acho que um ponto aqui, quando a gente fala sobre crescimento exponencial e principalmente crescimento sustentável e eficiente, a gente tem que entender qual que é a forma mais simples e mais fácil de atingir um objetivo. Eu acredito que todo negócio, ou todo líder que está aqui, o nosso papel é alocar recursos da melhor maneira possível. A gente tem um recurso que é igual para todos, que é o tempo. A gente tem 24 horas por dia. E cada um aqui aloca o tempo de maneira diferente. Assim como o tempo, que quando a gente começa o negócio, a gente aloca a gente trabalhando, daqui a pouco você vai ter capital. E com capital você consegue comprar mais tempo e consegue contratar outras pessoas para trabalhar junto com você, né? Então, tudo, no meu ponto de vista, vem de alocar capital na hora certa, no momento certo e naquilo que é gargalo. Junto com isso, né, vou trazer um exemplo disso, de qual que é a maneira mais fácil e mais simples de você atingir o objetivo teu. Tem um aluno lá do G4 que chama Calas. Ele tem uma empresa que chama Calas Mídia. Quem aqui já foi lá no aeroporto de Congonhas? Vocês já foram? Já passaram no aeroporto de Congonhas, né? Estão ouvindo aí? Levanta a mão aí, galera. Boa, isso, está todo mundo ouvindo aqui. No aeroporto de Congonhas, na hora que você sai nele, tem uma tela de LED, que tem mídia vinculada lá. É mídia do Calas. O Calas, basicamente, ele tem uma empresa de out of home, faz mídia fora de casa. E daí, quando o negócio pai dele começou, ele assumiu o negócio dele lá em 2017. Quando ele assumiu o negócio dele, ele sempre brigava aqui por São Paulo e Rio de Janeiro, por esses espaços que ele precisava pagar muito caro por aquele lugar, porque ele estava competindo com a Eletromídia, com a GC Ducô e com esses grandes caras grandes, porque ele tem valor. E todo ano ele tomava dívida, pegava aquele lugar, monetizava com propaganda, mas todo o lucro que ele tinha, ele ia pagando a dívida que ele tinha e nunca sobrava nada. Chegou uma hora que ele queria vender a empresa. E daí ele falou, cara, fim de ano, vou vender a empresa no começo do ano, ou fechar a empresa, tanto faz. E daí, na hora que chegou lá no fim do ano, ele estava jogando com a família dele War. Sabe o War? Aquele jogo de tabuleiro? Todo mundo aqui já jogou War, né? Quem não jogou, depois procura lá. Estava jogando War com a família dele. E daí, a família dele tirou o quê na mão? Eles tiraram o objetivo de conquistar a Ásia e Europa. E ele tirou o objetivo de conquistar a América do Sul e Oceania. E ele ganhou muito rápido o jogo. E ele viu todo mundo se degladiando pela Europa e pela Ásia. E rapidamente ele ganhou o jogo. E daí ele teve um estalo. Ele falou, cara, eu estou me matando por São Paulo, por Rio de Janeiro, que são lugares super competitivos, quando eu deveria ir para Fortaleza, para Recife, para outros lugares, que é muito mais barato comprar o espaço de mídia e rentabilizar ele, que foi o que ele fez. E daí ele começou a ir pelas beiradas, indo em lugares que ele gerava caixa, e com esse caixa que ele gerava, ele reinvestia no negócio dele, foi crescendo, 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 até hoje ele está aqui competindo de igual para igual com GC Ducô, com Eletromídia, assim por diante. Quando eu falo que crescer exponencialmente tem a ver com alocar capital, muitas vezes as pessoas não entendem aonde está o gargalo da empresa. E a gente precisa resolver, no momento que a gente está, o gargalo que a gente tem agora. Então, quando você fala lá na Canui, por exemplo, né, dá um exemplo aqui super rápido, junto com isso a gente sempre estava olhando o que ninguém estava fazendo. Então a gente foi os primeiros na Canui a fazer marketing de influenciador quando influenciadores nem existiam, era só canal no YouTube. A gente pagava mais de 250 canais no YouTube em 2012. A gente chegou a ser trending topics nos comentários, a Canui comprou o YouTube.
ninguém fazia isso. A gente ficou 1 ano fazendo isso até o primeiro competidor começar a fazer. E tinha tudo a ver com o nosso público, que era masculino jovem. Depois a gente viu uma tendência grande de mobile. A gente foi o primeiro a ter um site mobile responsivo, o primeiro a ter um app aqui no Brasil. A gente foi o primeiro a comprar mídia para mobile no Brasil. Quando os competidores nossos começaram a olhar isso 6 meses depois, 1 ano depois, a gente já tinha entendido como aquilo funcionava. Então, quando você fala em crescer exponencialmente, você também tem que entender onde que está o teu diferencial competitivo, seja no canal, seja no produto, seja resolvendo o melhor dor do mercado, ou seja no seu modelo de rentabilização, que você vai ter mais dinheiro para reinvestir no seu próprio negócio. Um outro caso, por exemplo, é o Super Coffee, do Bruno. Não sei se vocês conhecem o Super Coffee, se vocês não conhecerem, tem aqui uma lojinha aqui do Hub, do empreendedor, vai ter o Super Coffee lá, né? O Super Coffee é a mesma coisa, o modelo de rentabilização dele, ele tem bastante margem. E ele entendeu muito bem a dor do cliente dele, que era uma dor de ter alta performance, e começou a trabalhar com esses atletas, influenciadores, só que hoje as vendas dele pela internet são pequenas, porque ele entendeu que ele faz a mídia pela internet, mas ele tem que estar no espaço físico. Então ele tem mais de 5.000 pontos físicos que ele está distribuindo, e como ele tem margem, ele consegue retroalimentar essa máquina muito forte. Em 4 anos, ele já é um dos maiores do setor, se não o maior do setor de café nesse sentido, entendeu? Então, o que a gente tem que entender são esses 4 pontos que eu falei. Maravilha. Na mesma pegada, mas olhando por outra perspectiva, Marcela, a gente falou aqui das vantagens, do caminho, de quais são os pilares, quais são as alavancas, mas e o perigo envolvido nesse crescimento exponencial? Quais são, na visão de vocês, os perigos que a gente tem que ter muito bem mapeados para evitar que a gente saia desse trilho de um crescimento que pode sim ser exponencial, mas que tende, muitas vezes, a te levar para uma zona talvez não tão performática assim, efetivamente? Eu acho que o primeiro perigo é quando você está falando um crescimento exponencial, né? Você está falando em crescer muito rápido. Se você não tem uma cultura muito forte, se você não está definindo muito claro quais são os seus valores, qual é o seu princípio, como você contrata as pessoas, é muito fácil você perder a mão nesse crescimento exponencial. E aí, né, eu tenho aqui o Nardon do lado com o G4, que está crescendo exponencialmente, que estão, inclusive, fazendo um excelente trabalho nessa questão de cultura, que efetivamente ali é um ponto muito importante. Você não consegue escalar saudável, e isso é um ponto de preocupação muito forte quando você não tem uma cultura muito forte. Segunda coisa é essa questão de processo. Porque quando você escala, se você não tem processo bem definido, a empresa vai para tudo quanto é lado. Então, primeiro cultura, segundo processo. Eu diria que o terceiro aqui, qualidade, porque quando você começa a fazer venda a qualquer custo, o seu produto, o seu serviço, você tem que estar preocupado, eu estou entregando a qualidade ou não? E eu até já vi empreendedores chegar num momento e falar, não, segura, porque a gente não vai conseguir entregar na qualidade, a gente vai acabar perdendo a reputação que a gente conseguiu construir até agora, justamente porque o negócio está escalando muito alto, muito rápido. E eu diria que, por último, quando a demanda é muito grande e você não consegue ali em termos de operações e logística, que está um pouco linkado com essa questão de processo e um pouco com essa questão de qualidade. Para mim, esses são os maiores perigos que um negócio tem quando escala muito rápido. Mas se eu tivesse que elencar qual que é o maior? Para mim, o maior é cultural. O maior é gente. Porque quando você fala contrata 150, como é que você vai contratar 150 em 15 dias? E o Nardon... E treinar. E o Nardon tá aqui. E 5. E o pior, fazer um board dessas pessoas e ter certeza que essas pessoas têm fit cultural. Se você não tem uma cartilha muito bem definida dos teus valores, teu princípio, teu propósito, o que você quer de gente dentro da sua equipe, se as pessoas não estão alinhadas, perder a mão é muito fácil, gente. Muito fácil. E aí o Nardon, assim, você complementa porque você já
criou mais empresas do que eu tive a oportunidade de trabalhar nas empresas, não criei, mas o que eu vi da minha experiência, essa questão de cultura, algo assim, muito delicado quando você está falando em crescimento exponencial. Perfeito. O maior perigo é isso, né? No fim do dia, quando você está crescendo muito rápido, você tem que escolher os pratos que você vai deixar cair, porque você tem vários pratos rodando. E você vai escolher aqueles que você vai focar e aqueles que você vai deixar cair. E você sempre vai deixar cair algum, mas você espera que os que caiam sejam os de plástico e não os de porcelana, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Pessoas, processos e tecnologia. Você só escala com eficiência se você tiver tecnologia permeando e ganhando eficiência em vez de você ganhar eficiência com o time, né? E daí, uma coisa que eu acredito muito, que está escrito na bandeira do Brasil é o quê? Ordem e progresso, né? Eu acredito no contrário. Talvez seja por isso que o Brasil demora um pouco para ir para frente, né? Eu acredito no progresso e na ordem. Porque quando você progride, o progresso e o crescimento vai te mostrar onde está o gargalo na sua operação. Vai te mostrar aquele lugar que é o mais importante para você focar agora. E lembra lá no começo, Lucas, que eu falei que o nosso papel de líder e de gestor e de dono é alocar capital e recurso de maneira eficiente? Então, se você quer colocar em ordem antes de crescer, o que acontece? Você vai colocar recurso onde não é gargalo. E daí você vai crescer de maneira ineficiente. Então você cresce, daí você dá um tempinho, coloca em ordem, cresce, coloca em ordem. O que acaba acontecendo é que muitas vezes, quando você está crescendo muito rápido, exponencialmente, você esquece de colocar em ordem. E você pula algumas fases, né? Eu tenho um filho de 5 anos, você também tem filhos, né? E o meu filho de 5 anos, eu dei para ele um Nintendo Switch. E coloquei lá no Nintendo Switch um joguinho do Mario. E daí eu fico jogando Mario com ele no sábado e no domingo, não deixo os outros dias, pouquinho no sábado e domingo eu jogo com ele. E daí, quando ele não consegue passar na fase, o que ele faz? Papai, passa pra mim? E daí eu vou lá e passo. E tem perfis, né? Então tem o perfil do papai, que é o meu, que eu roubo, né? Eu passo pra ele. Só que eu falei pra ele, agora que você aprendeu a jogar, você vai ter o seu perfil. Por quê? Porque igual no videogame, o que acontece? A vida são feitas de fases. E para cada fase que você tá, você tem que aprender skills daquele momento. Então, se meu filho não aprende a dar o pulo mais longo lá com o Mario, ele nunca vai passar nas próximas fases. Por quê? Porque ele vai bater naquele gargalo daquilo que ele não aprendeu e aquilo que ele não resolveu antes. Então, a gente, na nossa vida, a gente tem que passar por fases. E essas fases, não adianta a gente tentar antecipar ela, porque vai dar merda lá na frente. E eu falo merda, vai dar merda lá na frente. Vai dar problema, daí você vai bater no teto, você não vai conseguir crescer mais. Seja de você talvez não fazer uma gestão de caixa correta no começo, e o problema de crescer muito rápido é isso. Às vezes você acha que você está abalando, estou crescendo pra caramba, principalmente para quem tem e-commerce, crescer demais às vezes faz você quebrar. Na Canoe era isso. Putz, você cresceu demais, se você não tem a gestão de caixa boa, você quebra. Então você tem que aprender a cada fase do teu negócio aquilo que você precisa para aquele momento, para depois lá no futuro você não sofrer com o crescimento mais acelerado, mais rápido. Bom, a gente já cumpriu o nosso horário. Esse é uma agenda que eu poderia ficar aqui conversando por pelo menos mais 30 minutos. Acho que o convite, como eu disse lá no começo, foi feito para a Marcela e para o Bruno, porque de fato viveram e construíram esses cenários. E aquilo que a gente, como empresa, né, o VTEX Day é uma comunidade. Vocês falaram muito de cultura, vocês falaram muito do quanto estarmos alinhados, garante que a gente seja eficiente, garante que a gente esteja mirando a mesma coisa. E esse ecossistema que está aqui, ele é a nossa comunidade, o VTEX Day é a grande comemoração dessa comunidade. E o que a gente pretende fazer através desse evento é exatamente criar essa cultura, trazer esses conhecimentos de quem viveu e experimentou, para que a gente continue pavimentando esse crescimento, de progredir e colocar um pouquinho de ordem. Progredir para o ano que vem, vir aqui, contar e colocar mais um pouquinho de ordem. Então, obrigado mais uma vez por aceitarem nosso convite, por dividirem com a gente. Espero que a gente tenha um bom dia cheio de bons conteúdos ainda. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Valeu, pessoal.